Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira ensolarada, com algumas nuvens no céu. Essa noite choveu bastante. Hoje é dia 17 de dezembro de 2021 e nós estamos realizando o culto cristão no ar. Optamos, nesta etapa da realização dos cultos, a leitura desta obra, O Gigante Deitado, uma obra organizada por Jane Martins Vilela, prefaciada por Hugo Gonçalves e apresentada por Isaías com Z, claro. Nesta obra, Jane fala a respeito da infância, da adolescência e do trabalho de Jerônimo Mendonça Ribeiro, logo que ele toma consciência das dificuldades que ele teria e do trabalho que ele teria que fazer em si próprio e junto às outras pessoas, dando principalmente esse testemunho de resiliência, de perseverança, de humildade, de não a preguiça, de não a vitimização, e com isso deixa aí um legado que só o tempo para julgar. Jerônimo Mendonça Ribeiro é uma pessoa tão transparente no que sente, no que pensa, no que fala, que ele fala de suas, apesar da cegueira, apesar da tetraplegia, das dores, da situação quase que incompreensível perante a classe médica, do porquê que ele estava vivo. A cama que ele dormia, que ele ficava, né, nem movimentava o pescoço, ficava paralisado numa posição só. É uma cama em forma de S e que foi desenhada por intuição espiritual. Os médicos mediam a pressão do Jerônimo e não entendiam por que ele estava vivo. Ele tinha tantas dores que o próprio lençol sobre o corpo dele provocava dores. E ele não podia tomar anestesia, né? Aqui em Franca teve um médico, o Dr. Sussuni, que parece que extraiu, ele era oftalmologista, ele extraiu as unhas do Jerônimo sem anestesia, porque se desse anestesia nele, ele viria a óbito. Então Jerônimo deu um testemunho assim é inconcebível. Dificilmente você vai encontrar um outro ser humano na Terra que passou pelo que ele passou. Meu pai teve uma convivência com Jerônimo e ele ouviu certa feita que quando Jerônimo ainda tinha os olhos, caminhava, tinha lá na sua pré-adolescência as funções normais, muito embora ele sempre foi meio doente, né? A mãe dele levou o Jerônimo para visitar o Chico e quando chegou lá, o Chico olhou aquele rapaz, abraçou ele demoradamente, chorou. E o Jerônimo ficou assim por entender por que aquele senhor estava chorando tanto, e afinal de contas não se conheciam e não estava tendo nada de estranho, né, para que o Chico chorasse tanto e o abraçasse tanto. É que o Chico, né, tinha algo mais, né, uma noção das dores que Jerônimo teria que passar nessa encarnação. E há um momento aqui neste livro onde o Jerônimo estava tão mal que resolveram procurar uma médium de cura lá em Uberaba. E essa médium foi até o Jerônimo e ela era surda. Mas ela balbuciava algumas palavras, tentava se fazer entender, falava com gestos, apesar da surdez. E
já trata do Jerônimo há muito tempo, em desdobramento. Tanto é que quando ela chega na casa de Jerônimo, aliás, quando os dois se encontram, né, em algum lugar, não me lembro onde, eu acho que eles buscam essa médium em Uberaba, ela é de Uberaba, para atendê-lo em Ituiutaba, lá no centro espírita, em frente à casa do Jerônimo. E quando chega lá, há um tapete vermelho, por coincidência, no chão, e a médium comenta com Jerônimo: eu prefiro o verde. Né? Mas é que, na verdade, o Jerônimo tinha um tapete verde que não estava justamente naquele dia, naquela hora, naquele momento ali. E com isso, ela dá a entender ao Jerônimo que ela já o havia visitado. Tanto é que o tapete verde, que costumava ficar muito mais do que o vermelho naquele local, não estava. Então ela diz que gostava do verde e não do vermelho, sendo que ela estava chegando naquele momento. E é a primeira vez que os dois se encontravam fisicamente, dizendo. Eu sei que os dois se encontram em outras oportunidades, e ela comenta com o Jerônimo que há muitos séculos que ela e o Chico Xavier têm tentado resgatar o Jerônimo. E aí fica por entender, tentado resgatar eu, né? Quer dizer, como? E posteriormente Jerônimo desencarna, e ele, utilizando 1 ou 2 médiuns, ele escreve 2 ou 3 livros onde ele conta o porquê que ele passou por essa provação, por esse momento de testemunhos que ele escolheu, né, uma opção dele, vivenciar nessa última encarnação. E nesses livros lá, quem lê o livro não sabe que é o Jerônimo, fala: poxa, esse rapaz aprontou. Mas é o Jerônimo contando a motivação dessa dificuldade presente. Mas lá nesses outros livros ele só descreve quem ele foi: o Lorde fulano de tal, o faraó fulano de tal. E ele parece que foi um faraó egípcio, salvo engano, ou alguém ligado às pirâmides lá do Egito, no alto clero, vamos dizer assim, do Egito. E num outro momento ele foi um senhor de castelos. Eu gostava muito de fazer castelos na região ali da Alemanha, que na época não se chamava Alemanha, né? Tinha outro nome. Então, com isso, ele vai entrando em detalhes, o que ele faz, inclusive a semelhança dos atos praticados dele durante o período em que ele era um lorde, um soberano qualquer lá na Alemanha, e a semelhança do que ele fazia, narrado no outro livro, quando ele vivia lá no faraó, como faraó, como alguém com os poderes de um faraó, né? Mas não é o alvo das nossas conjecturas do momento. Mas seja como for, o Jerônimo tem a coragem moral de dizer: eu fiz, eu aprontei, né? E com isso eu estou trabalhando para viver livre disso. Agora, nós estamos na leitura da página 180 a 181, com o título Quase Morto, título este dado por Jane Martins Vilela. Estava Jerônimo no Centro Espírita da Prece, em Uberaba, feliz porque gostava muito do Chico, quando o médico da cidade, já conhecido, vendo aquele indivíduo deitado ali naquela cama, observando o seu estado imediato, né, uma observação clínica, tomando seu pulso, observou que ele tinha 0 no pulso. Então, muito preocupado, ele questionou. Ele questionou, não, ele afirmou: Jerônimo, nossa, você não está bem. E aproximou-se dos amigos, daqueles que sempre levam o Jerônimo daqui para ali, né? Eles estavam em Uberaba, então uma equipe levou o Jerônimo até Uberaba. E ele comentou com aqueles amigos:
olha, Jerônimo está para desencarnar. E aqui? Então eles ficaram preocupados, se entreolharam e questionaram, o que vamos fazer? O médico sugeriu que eles o levassem para o pronto-socorro imediatamente, e assim foi feito. Colocaram Jerônimo numa Kombi, foram até o hospital. Chegando lá, uma junta médica observou que a pressão mínima do Jerônimo era 0, mas isso era rotina na vida do Jerônimo, não era naquele momento que estava 0. Pressão 0 existe, você ter um ser humano com a pressão mínima 0. E levaram ele para uma sala, fizeram alguns exames e falaram, o homem vai morrer, não tem jeito mesmo. Só que o Jerônimo não morreu, conversava com ele estava lúcido, normal. Horas e horas se passaram e aquele indivíduo que estava para desencarnar não desencarnava. Aí eles questionaram para os companheiros do Jerônimo, e aí? Falaram, essa é a vida dele, essa é a rotina dele. Como que ele está vivo? Não tem como ele estar vivo. Clinicamente, auscultamos, né? Sua pressão, batimentos cardíacos, tudo. É impossível ele estar vivo. Ele falou, realmente, se ele sair dessa cama, ficar inclinado um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele desencarna mesmo. Essa cama foi desenhada para que ele viva. E aí os médicos, sem entenderem tudo aquilo, falaram, bom, então se é a rotina dele, leva ele para casa. Mas por que ele está vivo, nós não sabemos explicar. E os amigos então ficaram pensando, poxa, a gente foi ouvir esse médico, né? Trouxe ele aqui, perdeu a reunião do Chico, olha. Mas ficou aí a dúvida, né? Chico, aliás, Jerônimo, pressão 0. E ele tá bom, no desencarnado. E aí, liberaram o Jerônimo e ele voltou para a casa do Chico. Então foi uma noite de reflexão para todos ali a respeito da intervenção dos espíritos nas nossas vidas, porque era impossível a continuidade da vida no Jerônimo, segundo os médicos, tanto pelo médico que o examinou na própria reunião, como por aqueles outros que o examinaram no pronto-socorro. A medicina não explica por que o Jerônimo estava vivo. Aí a Jane Martins Vilela faz um comentário que aquilo tudo era uma demonstração da atuação da fé do Jerônimo. E aproveita uma passagem de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19, onde fala que, na verdade, eu vos digo que se tiverdes fé de um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aí ela conclui que em suas atitudes dinâmicas no trabalho, benefício de outrem, trabalho incansável, Jerônimo ultrapassa então as montanhas de suas próprias limitações e doenças. Surpreende até a classe médica, que não consegue explicar como que esse homem estava vivo, apesar do suposto avanço da medicina à época. E isso então vale para todos nós. Jamais devemos esmorecer ante as dificuldades. Ela comenta ainda que um homeopata americano, James Taylor Kent, fala o seguinte: pensamento, vontade, ação, eis o homem. Pensamento, vontade, ação. A página 182 e 183, sob o título O Faminto, eis o seguinte texto: havia um homem que, adoentado, pediu assistência a um grupo espírita, sem analisar a situação. Imediatamente definiu o quadro como obsessão. Nem conversaram, já foram impondo as mãos, transmitindo passe, e ao fazê-lo conversaram com uma pretensa entidade obsessora, questionando.
irmão, vá embora, você já não é mais deste mundo. E aquele senhor respondia não, mas não dava oportunidade para ele falar. Ele dizia, estou com fome. E já lhe respondiam, você já não é mais deste mundo, desprenda-se dessas coisas. Você não precisa mais de comida, espírito não come. Até que finalmente o homem conseguiu se expressar. Sou eu mesmo, meus senhores. O espírito, não tem espírito aqui não. Eu estou desmaiando, mas é de fome. Essa história que o Jerônimo conta é engraçada e instrutiva. A influência dos espíritos é grande, mas nem tudo é isto. Há que se saber discernir para o doente, remédio, mas não se pode achar que o passe resolva tudo. Até há casos de epilepsia que poderiam estar melhores com o tratamento médico junto ao passe, mas que estão apenas fazendo uma transfusão energética no passe. Há que se ter bom senso, instrução. Não é à toa que o Espírito Verdade, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em O Cristo Consolador, nos deixou a afirmação: Espíritos, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. A página 184, 185, há o seguinte texto, sob o título O Despasse. Jerônimo contava uma história que fazia os amigos rirem bastante. Um seu amigo passou por uma experiência interessante e engraçada. Era uma pessoa com problemas, que estava tentando se reabilitar e precisava constantemente de passes. Na época, em vez de procurar o kardecismo, foi a um centro de Umbanda, dirigido por uma pessoa muito bondosa. Saindo de lá, foi para a casa de Jerônimo, entrando na sala, meio atordoado, meio tonto. Ô Jerônimo, ele disse, vim aqui para você me dar um despasse. Eu quero um despasse, porque o passe que recebi lá naquele centro, Jerônimo, eu não estou aguentando. Até chegar a Kardec, eu vou dizer, é difícil. Vou ter que perder todos os dedos. Foi o seguinte, eu cheguei falando que não estava bem. O nosso irmão me pegou pela mão. Jerônimo me rodopiou, me rodou, pisou de botina no meu pé e perguntava, meu irmão, o que você está sentindo? O que você está sentindo agora? Eu respondia, mal, mal, muito mal. E ele rodava, ele me rodava mais e mais e mais. Então, Jerônimo, de lá para cá eu estou tonto, estou rodopiando. Eu quero que você me tire o passe que eles me deram. Para chegar a Kardec, eu cheguei à conclusão que tenho que perder todos os dedos. Todos os dedos do pé, todos. É que o cara pisava no pé dele. E uma coisa interessante, aqui do lado da minha casa teve um terreiro de Umbanda.
não sei se isso é rotina, se não é, eu ouvia, né, porque ela gritava tão alto, batia tambor aqui do lado, e ela, me desculpem os umbandistas, né, mas é o que acontecia. A casa aqui do lado, ela fazia questão de falar tudo alto, ela dizia, ela ria, né, ria de uma maneira, tipo, uma risada irônica, uma risada sádica, e falava: coloque sua mão debaixo do meu pé, põe a sua mão debaixo do meu pé, eu quero pisar na sua mão. Quer dizer, é uma tortura, né, psicológica, uma tortura, na minha visão, uma desumanidade. Então, é a minha experiência pessoal. Agora, eu estou assistindo algumas palestras de um rapaz que chama Pedro, plataforma de oração, para quem quiser acompanhar. Ali é toda a linha umbandista que se comunicam. E, muito embora essas risadas, essas coisas que o Pedro comenta que isso não vai continuar, né? É apenas uma maneira desses espíritos que estão comunicando ali, se apresentarem, porque afinal de contas é a linha deles, né? O jeito deles se comunicarem. Mas eles falam: a gente não comunica só aqui, a gente comunica na casa evangélica, na igreja católica, lá no Oriente, e em cada local se apresenta de uma maneira diferente. Por quê? Porque a maneira, o hábito, o ritual que aquelas pessoas estão acostumadas. Mas ele diz que cada um daqueles rituais vão ser abandonados com o tempo. E hoje, por exemplo, eu observo que ali não tem tambores, não tem gira, não tem essas coisas. Tem uma música muito bonita de fundo, tipo essas que a gente está colocando, mas uma música diferente que eu nunca tinha ouvido. E ali se comunica Kenaton, Nefertiti e outros, né, que além daqueles, né, que são tradicionais nas casas de Umbanda. Mas eu estou achando interessante isso. Nesse livro ele está falando que o médium, né, provavelmente incorporado, pisava no pé de botina nesse rapaz. E aqui no caso eu ouvia a mulher pedindo para a pessoa colocar a mão debaixo do pé dela, para ela pisar na mão. Então, se alguém tiver algum comentário diferente, não for desse jeito, coincidentemente eu estou lendo isso aqui agora e eu presenciei isso, né, ouvindo, porque era tão alto a rotina deles aqui que era impossível a gente não ouvir. E continuando então a leitura, a pessoa que escreveu isso daqui, que eu não sei se foi a Jane ou algum outro colaborador, que ela teve vários colaboradores, diz o seguinte: nós rimos ao escrever essas linhas, imaginando a cena. Jerônimo esclareceu carinhosamente aquela pessoa. Longe de nós desmerecer qualquer religião. Então eu fiz um comentário particular, porque ele citou que o rapaz ficou pisando no pé dele e eu ouvi aqui do lado, né? A moça pedindo para a outra pôr a mão, pagou ainda para ela fazer a reunião ali, que é uma profissão no caso aqui. E a pessoa punha a mão para ela pisar, né? E eu referendo a vocês esse moço, que chama Pedro, chama Plataforma da Prece, Plataforma de Oração. No começo eu estranhei muito, mas ali é um pessoal de escola, viu? Espíritas, universalistas, umbandistas, quimbandistas, deveriam ouvir o Pedro. É uma minha referência. Eu tive muito bloqueio para que eu não ouvisse essa oportunidade ali que está acontecendo na internet para todo mundo. Meu irmão que apresentou, que comentou, ele estava em casa, lá de repente o cara rindo, né? Lá, dependendo de quem comunica, conforme eu disse, é uma casa de Umbanda,
E um dia eu estou lá meio com sono, de repente a internet me joga lá o Pedro nessa plataforma de oração e eu resolvi ouvi-lo. Então, se você deixar passar ali uns 8 minutos, mais ou menos, que é o ritual com o qual aquele tipo de entidade tem que se manifestar, porque afinal de contas é a rotina da casa, né? É igual a igreja, você vai numa igreja católica e lá na homilia, naquela sequência das ocorrências de como deve ser o procedimento de uma missa, está tudo escrito lá no panfleto, o que um vai ler, o que o outro vai repetir. Se não for daquele jeito, um católico vai estranhar, né? A semelhança do que acontece lá. Uma senhora lá, ela comentou que a casa onde o Pedro participa é uma casa que ela está aberta a todo tipo de estudo, né? Lá eles estudam e comentam o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O Pedro, inspirado, fala com uma sabedoria, que é uma coisa fantástica, digna dos melhores oradores espíritas. Cada palestra dele, cada comunicação é digna de um livro. É digna de um livro. Uma profundidade muito boa. Então, eu estou dando meu testemunho do meu susto, né, quando eu vi, eu não queria assistir na internet, e quando eu deixo, né, o vídeo correndo, eu vou vendo a profundidade com que aquilo tudo é dito. Então, é uma surpresa para mim. Então, aqui, ó, as palavras de Jane, ou de algum colaborador, né, que ajudou ela nesta obra. Longe de nós essas linhas desmerecermos qualquer religião, diz Emmanuel que a caridade não tem pontos de vista. Não vê credos, não se vê bandeiras. Jesus no passado tratou tão carinhosamente a filha de Jairo, chefe da sinagoga de Cafarnaum, como conversou de modo elucidativo com a samaritana no poço de Jacó. Igualmente disse ao centurião que jamais viu, disse do centurião que jamais viu uma pessoa com tamanha fé em Israel. Portanto, o Espiritismo respeita igualmente as outras religiões. Se algum irmão bandista ler esta página, não sinta nenhum desrespeito, nós apenas alarramos pelo modo deveras interessante como o amigo Jerônimo entendeu o fato, tornando-o até cômico. Nós vamos continuar, faltam algumas páginas, nós vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de encontro em seu nome, lembrando a figura inesquecível e sempre presente do Jerônimo Mendonça Loideiro, esse irmão que fazia graça das próprias dificuldades, que muitas vezes foi esquecido aqui e ali, em certa oportunidade ele foi fazer as despedidas fúnebres no cemitério, chegou lá, foi esquecido, esqueceram do Jerônimo, voltaram mais tarde na casa dele e falaram, mas cadê o Jerônimo? Esqueceram ele no cemitério. E eu já comentei que aqui em Franca eu assisti uma reunião, onde a equipe de Tuiutaba deixou ele no primeiro andar do Centro Espírita e foram tomar um chá fraterno. Passou lá 10, 15 minutos, o Jerônimo, sozinho lá no palco, na cama dele. E ele era o palestrante, ele era a figura central, a razão pela qual aquele grupo de pessoas se reuniu. Enquanto todas as pessoas se confraternizavam no andar inferior lá do Centro Espírita, estava lá o nosso querido Jerônimo esquecido no primeiro andar. E em outras oportunidades, onde
tetraplégico, tal a espontaneidade da irradiação de otimismo, de alegria, de viver, de amor que ele compartilhava seu mundo íntimo e sua resistência perante as próprias limitações, as sobrepujava, ultrapassava essas montanhas e a pessoa esquecia, né? Então, não só esquecia que ele estava cego e tetraplégico, como esquecia, às vezes, literalmente, a pessoa dele, aquilo ali, né? Então é curioso isso tudo. Então, e nós aqui, hoje, é tão comum a gente se lamentar das obrigações, dos encargos, das dificuldades, dos testemunhos, que se criou um termo, vitimização. Nós estamos em 2021. Basta vocês procurarem na internet ou ouvirem comentários de autoajuda o termo vitimização. É tão comum, né, a gente fazer um pranto de nós mesmos, sendo que Jerônimo fazia graça de cada embaraço, de cada dificuldade que ele tinha. Te louvamos o nome, Jerônimo, te louvamos a lembrança, louvamos o Senhor da vida, nosso Senhor maior, que é a razão de ser da vida na Terra, a razão de ser de estarmos matriculados nesse órgão, a razão de ser, de perseverarmos nesse caminho novo, esse caminho do amar, do ter compaixão, do se solidarizar